Capítulo 18. Sobre tropas auxiliares, mistas e próprias. Tropas auxiliares, que são a outra tropa inútil, são utilizadas quando um príncipe é chamado com as suas tropas para ajudar e defender, como foi feito pelo Papa Júlio mais recentemente, pois ele, tendo visto na sua empreitada contra Ferrara que os seus mercenários eram inúteis, decidiu utilizar auxiliares e fez um acordo com Fernando, rei da Espanha, para ter a assistência dos seus homens armados. Essas tropas podem ser úteis e boas por si só, mas para aquele que as chama, elas sempre são danosas, pois, ao perder, estará anulado, e se vencer, será prisioneiro delas. E apesar de a história estar repleta de exemplos, não quero deixar de falar do exemplo recente do Papa Júlio II, pois ele, por querer Ferrara, foi insensato e se jogou inteiramente nas mãos de um estrangeiro, mas a sua boa sorte fez surgir um terceiro evento, que evitou que colhesse os frutos da sua má escolha, porque sendo seus auxiliares derrotados em Ravenna, e tendo surgido os suíços e expulsado os conquistadores, contra todas as expectativas dele e dos outros, o Papa não se tornou prisioneiro dos seus inimigos, tendo estes fugido, nem dos seus auxiliares, por ter vencido usando outras armas e não as deles. Os florentinos, estando completamente desarmados, enviaram 10.000 franceses para atacar Pisa, fazendo que corressem mais risco do que em qualquer outra época conturbada. O imperador de Constantinopla, para ir contra os seus vizinhos, mandou 10.000 turcos invadirem a Grécia, os quais, terminada a guerra, não quiseram deixar o país. Esse foi o início da servidão da Grécia aos infiéis. Então, deixe aquele que não deseja conquistar fazer uso dessas tropas, pois elas são muito mais perigosas do que as mercenárias, porque com elas o estrago já está feito. Elas são todas unidas, todas obedientes a outros. Mas com as mercenárias, após a conquista, mais tempo e melhores oportunidades são necessárias para essas poderem feri-lo. Elas não são uma comunidade só, são organizadas e pagas por você, e um terceiro partido que você colocou como chefe não é capaz de imediatamente assumir tanta autoridade que lhe cause dano. Concluindo, nas tropas mercenárias, o mais perigoso é a covardia, nas auxiliares é o heroísmo. O príncipe sábio, portanto, sempre evita essas tropas e usa sua própria, devendo estar mais disposto a perder com elas do que conquistar com as outras, não considerando que seja uma verdadeira vitória quando conquista com tropas dos outros. Eu jamais hesitarei em citar como exemplo César Borgia e suas ações. Este duque entrou na Romanha com tropas auxiliares, levando para lá apenas soldados franceses, e com eles conquistou Imola e Forli. Mas, depois, não acreditando que essas tropas eram confiáveis, voltou-se para as mercenárias, julgando serem menos perigosas e alistando os Orsini e os Vitelli. Posteriormente, lutando com essas tropas, achou-as dúbias, infiéis e perigosas, destruiu-as e voltou-se para suas próprias tropas. A diferença entre essas tropas pode ser facilmente detectada se examinarmos a diferença entre a reputação do duque quando ele usava as tropas francesas, depois quando usava os Orsini e os Vitelli, e finalmente quando ficou com seus próprios soldados, nos quais ele podia sempre confiar e cuja fidelidade apenas aumentava. Ele nunca foi mais estimado do que quando todos viram que era o mestre absoluto de suas tropas. Eu não pretendi usar exemplos além dos italianos e dos mais recentes, porém, não desejo deixar de mencionar Hierão de Siracusa, um dos sitiados anteriormente. Este homem, como já disse, tornado chefe do exército pelos siracusanos,
Logo descobriu que uma tropa mercenária, como os nossos condottieri italianos, não era de nenhuma utilidade, e não vendo como poderia mantê-los ou dispensá-los, cortou-os em pedaços, passando depois a fazer guerra com suas próprias tropas. Quero também lembrar de uma história do Velho Testamento que é aplicável a este assunto. Davi se ofereceu a Saul para lutar contra Golias, provocador filisteu. Para encorajá-lo, Saul vestiu com suas próprias armaduras, algo que Davi rejeitou assim que lhe foram colocadas, dizendo que não poderia usá-las e preferia enfrentar o inimigo apenas com o seu estilingue e sua faca. Concluindo, as armas dos outros ou caem das suas costas, ou lhe pesam, ou o constrangem. Carlos VII, pai de Luís XI, que com sua sorte e virtude libertou a França dos ingleses, reconheceu a necessidade de se armar com suas próprias forças e estabeleceu entre seu reino o exército de cavalaria e de infantaria. Mais tarde, seu filho, o rei Luís, aboliu a infantaria e começou a alistar os suíços. Este erro, seguido de outros, como já vimos, se tornou fonte de perigo para aquele reino, pois ao engrandecer os suíços, Luís diminuiu o valor das suas próprias tropas e, tendo abolido a infantaria e subordinado a sua cavalaria às milícias de outro, estava acostumada a lutar ao lado dos suíços. Passou a acreditar que não conseguiria vencer sem eles. E assim, segue que os franceses não conseguem lutar contra os suíços e sem os suíços não lutam bem contra os outros. Os exércitos da França, portanto, se tornaram mistos, com parte das tropas mercenárias e parte das tropas próprias. Tropas estas que juntas são muito melhores do que as mercenárias sozinhas ou as auxiliares sozinhas, porém mesmo assim muito inferiores ao exército próprio. Este exemplo mostra que o reino da França teria sido invencível se a organização militar de Carlos tivesse sido desenvolvida ou conservada. Mas a falta de sabedoria dos homens faz que, quando começam uma coisa que lhes parece boa, não conseguem discernir o veneno que está escondido, como já exemplifiquei antes com a tuberculose. Portanto, se aquele que governa um principado só consegue reconhecer os males quando eles já estão à sua frente, não é verdadeiramente sábio, e este insight a poucos é dado. E se considerarmos o primeiro desastre que aconteceu ao Império Romano, veremos que ele começou com o aliciamento dos godos, pois foi a partir desse momento que o vigor do Império Romano começou a cair, e todo o valor que o havia levado ao topo começou a ser passado para os outros. Eu concluo, portanto, que nenhum principado está seguro sem ter forças próprias. Pelo contrário, fica completamente sujeito à sorte, não existindo heroísmo para defendê-lo na adversidade. E sempre foi a opinião e o pensamento dos homens sábios que nada pode ser mais incerto ou instável do que a fama e o poder quando não são fundamentados nas suas próprias forças. As forças próprias são aquelas formadas ou de súditos, de cidadãos ou de dependentes. Todas as outras são ou mercenárias ou auxiliares. E o modo de organizar as próprias tropas será fácil de encontrar se você refletir sobre regras que já mencionei e analisar como Filipe, pai de Alexandre Magno, e muitas repúblicas e principados se armaram e organizaram. A essas regras eu me reporto inteiramente.